estreou em todo o Brasil o filme Pureza, que conta a história da maranhense Pureza Lopes Loyola, que durante 3 anos enfrentou diversos perigos e obstáculos para encontrar o filho, o Antônio Abel, que tinha ido ao Pará trabalhar no garimpo. A luta de Dona Pureza é o símbolo do combate ao trabalho escravo e a história dela virou filme do diretor Renato Barbieri, lançado na semana passada. Dona Pureza é interpretada pela atriz Dira Paz. Mas antes desse filme, o Observatório dos Ruralistas já tinha apresentado, de olho dos ruralistas, já tinha apresentado um programa sobre a história de Pureza Lopes Loyola, e quem fez esse programa foi a Luma Ribeiro Prado, professora, mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, apresentadora e roteirista do De Olho na Resistência e do De Olho na História. Oi, Luma, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marilu, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui para falar de história, né? Isso, falar de história, falar da Dona Pureza, personagem importantíssimo aqui da nossa história recente, contemporânea do Brasil, né? A gente pode dizer, né, que a Dona Pureza é uma heroína abolicionista contemporânea, não é isso, Luma? Conta pra gente um pouco, né? Você que fez esse programa, né, no De Olho na História, queria que você falasse um pouco sobre o perfil, né, da Dona Pureza, para a gente começar a conversa. Ótimo. Bom, a Pureza, ela é uma mãe. Então, primeiro ela nasceu em Bacabal, no Maranhão, trabalhava como oleira, então produzia tijolos, tinha vários filhos, e o filho mais novo dela foi aliciado para o trabalho escravo. E daí essa mulher que tinha uma trajetória um tanto comum, ali na região em que ela morava, ela fez um desvio nessa trajetória, né? Então ela foi atrás do filho dela, e nesse percurso, ela encontrou mais do que o filho, ainda bem que encontrou o filho, né? Uma alegria muito grande, mas encontrou também diversas situações de trabalho análogo à escravidão. Daí a gente pode perguntar, né? Até onde vai uma mãe à procura do filho e o que ela pode encontrar nesse percurso, né? Então, Pureza ela acabou se deparando com outros trabalhadores que tem uma fala bonita dela, que ela diz que também se tornaram filhos, né? Na medida em que ela passou a lutar por todos eles, né? E por conta da luta dela, que o Estado brasileiro reconheceu o trabalho escravo em 1995, é isso? Exatamente. Então, quando ela começou a se deparar com essas situações, ela fazia algumas perguntas muito básicas, né, que averiguavam a situação de trabalho dessas pessoas, né? Então, como que eles dormiam, o que eles comiam, quanto eles ganhavam para trabalhar. E daí ela foi juntando informações, indícios, né, dessas explorações de trabalho irregular, e escreveu uma carta, fez uma denúncia ao poder público com o apoio da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, que tem uma atuação muito importante no Norte e no Nordeste, né, junto aos camponeses. E depois dessa denúncia, o Estado brasileiro teve que reconhecer, né, a existência de situações de trabalho análogo à escravidão no país, alguma coisa que o Estado não reconhecia desde a abolição da escravidão negra em 1888, e se a gente pode fazer um paralelo também para pensar que a abolição da escravidão indígena foi 130 anos antes, 1755, que não quer dizer que as situações de trabalho escravo tenham acabado, né? E aí, depois disso, o Código Penal brasileiro, né, no artigo 149, reconhece 4 situações de trabalho escravo contemporâneo: condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado e a servidão por dívidas. Então, ela se deparou muito com situações de servidão por dívidas, por exemplo, né? Exato, e a gente tem, inclusive, aqui de 1995 a 2020, foram resgatados mais de 55 mil trabalhadores. Então, veja bem, a Dona Pureza, né, ela teve um papel, assim, fundamental nesse resgate, né, dessas pessoas, desses trabalhadores. Ela, com certeza, se tornou aí um símbolo e agora virou filme, né, vai ser a Dira Paz, né, a Dona Pureza aí nas telas do cinema. E agora, eu queria que você falasse um pouco dessa luta dela. Ela deve ter enfrentado aí muitos obstáculos, né, até encontrar o filho, né, o Antônio Abel, não é isso? O que ela te contou? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu não tive a oportunidade de entrevistá-la, na verdade, eu peguei bastante documentação disponível na internet do Observatório Repórter Brasil, né, do jornal Repórter Brasil, que trabalha
com trabalho análogo à escravidão, mas tudo que eu me deparei sobre essas situações era de muito medo, né? Porque imagina uma mulher vivendo no garimpo, em fazendas, em carvoarias, repletas de homens, onde a base do trabalho ali é a violência. Então, diante da quantidade de trabalhadores, né, os patrões, eles podem muitas vezes se valer da violência, inclusive da morte, para regulamentar esses trabalhos, né? Então, a situação com certeza não foi fácil. E ainda mais que ela teve voz, né? Que ela projetou essa voz e foi ouvida por muita gente, não só no Brasil, como internacionalmente, uma vez que ela foi reconhecida, né? Pelo que a gente pode falar de Nobel dos Direitos Humanos, né? Que é o Anti-Slavery Award. Então, foi muito importante essa luta, né? Que colocou essa questão do trabalho escravo contemporâneo na lente de todo mundo, nos jornais, nas casas das pessoas. Exato, como você falou, esse prêmio internacional, né, ela ganhou projeção realmente internacional a respeito do trabalho dela, né, trabalho da mãe, né, a mãe buscando o filho, e que se tornou, assim, esse trabalho anti-escravo que ganhou aí realmente o reconhecimento mundial. Agora, aqui mesmo no Brasil, você sente que as pessoas ainda não conhecem muito bem a Dona Pureza, e por isso é importante também esse filme, né? Com certeza é importantíssimo que a gente conheça trajetórias abolicionistas, né, de luta abolicionista, não só ao longo da história, né, então quando a gente tinha a escravidão legal, quando ao mesmo tempo hoje em dia também é super importante que a gente reconheça. Então, conhecer a trajetória da Pureza no filme, pelas investigações da Repórter Brasil, pelo De Olho nos Surrealistas, é super importante para que a gente se inspire nessas trajetórias de luta, né, e faça modificações na realidade também, né? A gente não tolere situações de trabalho escravo, porque nos noticiários é o que a gente encontra, quase, nossa, todo mês tem uma notícia de libertação de pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão, e é uma coisa intolerável. E a trajetória de Pureza nos inspira a denunciar esse tipo de situação, né? E hoje em dia, né, a gente está vivendo aí um governo, né, de extrema-direita, governo Bolsonaro, essa situação realmente tem se acirrado, a gente tem visto muito trabalho escravo ainda, Luma? Ai, com certeza. Como você falou, foram 55 mil trabalhadores resgatados desde 1995. Essa é uma quantidade subestimada, sem dúvida nenhuma, né? Porque são muitas pessoas que vivem nessa situação. A maioria da população que está em situação de trabalho análogo à escravidão está convivendo com a pecuária. Então, é um tema muito caro para nós lá no De Olho. Então, esse trabalho que é mantido nas fazendas, a base dele muitas vezes é o trabalho escravo, inclusive de indígenas, inclusive de guaranis, no sul do país, né? Então a gente vê essa situação muito recorrente. E agora eu não vou ter esse dado, mas a gente também teve um declínio das denúncias de trabalho escravo no governo Bolsonaro. Quer dizer que não é que a situação tenha melhorado, mas é que essa fiscalização possivelmente deu uma piorada, né? Então, é muito complicado. Como que a gente vai manter esse projeto que no Brasil era exemplar, né, de combate ao trabalho escravo, hoje em dia, nessa situação de precarização muito grande do trabalho que a gente vive, né? Então, quer dizer, as pessoas aí nas cidades, quando comem, por exemplo, carne, quem tem condições, né, que hoje em dia realmente são pouquíssimas as pessoas que têm condições de comprar carne, mas, e que, enfim, aquelas que apreciam o produto, né, a carne, elas podem estar ingerindo também toda essa injustiça, todo esse trabalho escravo, né, dessas pessoas que estão aí injustamente no campo, enfim, de forma análoga à escravidão? Com certeza, eu acho que quando a gente come carne, quando come produtos do monocultivo, a gente está se alimentando também de injustiça socioambiental, né? Então, a exploração do trabalho é constante, a degradação da natureza, né? Nesses grandes cultivos, nas monoculturas, nas propriedades dos ruralistas. Então, invasão de terra indígena, invasão de terra quilombola, de área de proteção ambiental e de áreas de povos tradicionais também.
Então, uma das coisas que eu acho que é uma militância importante a se fazer é saber de onde vem o que consumimos, né? Então, é extremamente importante no momento em que a gente vive, em que a base da produção tem sido o trabalho extenuante e a degradação da natureza, né? Exato. E Luma, fala um pouco, agora só para a gente terminar, né? Convida aí as pessoas para te acompanharem aí no De Olho na Resistência, De Olho na História, a gente sabe do Observatório De Olho nos Ruralistas, né? Fala um pouco da importância, né, desses canais, aproveita, faz aí, enfim, essa chamada aí para as pessoas também te acompanharem. Obrigada, Marilu. O De Olho nos Ruralistas é um observatório do agronegócio no Brasil e desde o ano passado a gente tem algumas investidas no YouTube, né? A gente tem investido no audiovisual. Daí eu apresento e faço o roteiro de 2 programas que são De Olho na Resistência, sobre a luta dos povos indígenas, dos quilombolas e dos camponeses, fora do eixo, né, no Brasil inteiro, assim, nas várias regiões do país. É um boletim audiovisual semanal que surgiu de uma newsletter, que a gente se tornou vídeo agora, então você pode assinar gratuitamente essa newsletter semanal e acompanhar o programa. Depois, um quadro do De Olho na Resistência era o De Olho na História, e o programa é de setembro do ano passado, e desde dezembro virou um programa à parte. No De Olho na História, a gente conta trajetórias de luta pela terra e por territórios no Brasil, incluindo a trajetória da Pureza Lopes Loyola e de outros brasileiros e brasileiras que representam a luta popular no Brasil. E também a gente tem feito programas de um pouco de denúncia, com perfis, por exemplo, quem matou o Marcos Veron. Daí a gente investiga toda essa trajetória dos assassinos, dos ruralistas. Então é um programa que procura entender como é que se dá as disputas por terra e território no Brasil, no interior do país, ao longo da história. Então, convido vocês para assistir. O De Olho na História sai toda terça-feira, o De Olho na Resistência toda quinta-feira, no canal do De Olho nos Ruralistas. Tá certo. Então, vai lá direto. Tá no YouTube também? Tá no YouTube. E a gente tem também Instagram, Facebook e Twitter, mas os programas estão todos, desde o ano passado, todas as edições no YouTube do De Olho nos Ruralistas. Tá certo, muito bem, Luma, a gente agradece aqui a sua participação, forte abraço para você e uma boa trajetória aí, contando a nossa história, colocando aqui a público, né, os verdadeiros heróis, né, aqui, heroínas do Brasil, viu, Luma? Um beijo para você. Beijo, Marilu, super obrigada, bom dia. Eu quem agradeço. Bom, falamos aqui com a Luma Ribeiro Prado, ela é professora, mestre em História Social pela USP, apresentadora e roteirista do De Olho na Resistência e do De Olho na História, que fazem parte aí do Observatório De Olho nos Ruralistas. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.